Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal do professor Paulo Falsetti. Vamos para mais uma aula. Nesta aula falarei sobre a divisão de polinômios pelo método da chave. Mas antes, falarei sobre a divisão entre números inteiros. Realizando a seguinte divisão, 5 dividido por 2. Estruturamos a divisão pelo algoritmo da divisão e temos aqui o dividendo, que é o 5, e o divisor, que é o 2. Ao dividir, precisamos acrescentar o 2 aqui embaixo, que é o quociente. 2 vezes 2, 4, que subtrai de 5, restando 1, que é o resto. Podemos escrever o 5 como sendo 2 vezes 2 mais 1, onde o 5 é o dividendo, o 2 é o divisor, o outro 2 é o quociente e o 1 é o resto. Ou seja, o dividendo é igual ao produto entre o divisor e o quociente mais o resto. Essa relação é chamada de relação fundamental da divisão. Na divisão de polinômios, há a mesma relação. Considerando que os polinômios que nós iremos dividir dependem apenas de uma variável, no caso x, temos que vamos realizar a divisão entre ax, que é o a, um polinômio a que depende de x, e bx, que é um polinômio b que depende de x. Montando e estruturando o algoritmo da divisão, temos lá também o dividendo, o divisor, e realizando essa divisão teremos um quociente e um resto da divisão. Desta forma, podemos escrever os resultados dessa divisão como sendo o dividendo igual ao produto entre o divisor e o quociente mais o resto, ou de maneira simplificada aqui, com as devidas notações, ax igual a bx vezes qx mais rx. Sendo essa relação a relação fundamental da divisão para a divisão de polinômios. Exemplo 1. Temos o polinômio ax igual a x ao cubo mais 3x ao quadrado menos 2 e o polinômio bx igual a x ao quadrado mais 4 e realizaremos a divisão entre ax e bx. Ax é o dividendo e bx é o divisor. Primeiro passo, completar polinômio dividendo ax. Temos o polinômio ax e temos x ao cubo mais 3x ao quadrado menos 2. Temos aqui um termo de grau 3, um de grau 2 e outro de grau 0. Falta o termo de grau 1. Então acrescentamos esse termo de grau 1, no entanto, o coeficiente será 0 para não alterar o polinômio. Pois 0 vezes x é 0, não alterando em nada o polinômio. Segundo passo, montar o algoritmo da divisão. Colocamos aqui o polinômio dividendo e o polinômio divisor. Terceiro passo, dividir o termo dominante de ax pelo termo dominante de bx e colocar resultado com quociente qx. Então temos que o termo dominante nada mais é que o termo de maior grau. O termo de maior grau do polinômio dividendo é o x ao cubo. Colocamos ali o x ao cubo no lado direito. E o termo de maior grau do polinômio divisor é o x ao quadrado. Realizando a divisão entre x ao cubo e x ao quadrado, obtemos x. Colocamos o x como quociente. No quarto passo, multiplicar o resultado do terceiro passo por bx, que é o polinômio divisor, e subtrair de ax, que é o polinômio dividendo. Então temos aqui ax vezes x ao quadrado é x ao cubo. X vezes mais 4 é 4x. Note que os termos foram posicionados abaixo dos termos de mesmo grau. Invertendo o sinal para realizar a subtração, temos essa configuração, menos x ao cubo e menos 4x. Cancelando x ao cubo com x ao cubo, porque x ao cubo menos x ao cubo é igual a 0. Descendo 3x ao quadrado, pois não tem nenhum termo para realizar a operação. Aqui nós temos mais 0x com menos 4x, que dá menos 4x, e descendo o menos 2, pois não tem outro termo para realizar a operação. O quinto passo é repetir o terceiro e quarto passo até que o grau do polinômio que sobre seja menor do que o divisor bx. Analisando o grau do divisor, ali que é grau 2 do x ao quadrado mais 4, e comparando com o grau do resto dessa primeira divisão, que é 3x ao quadrado menos 4x menos 2, sendo de grau 2, temos que os graus são iguais, então devemos continuar a divisão. Desta forma, realizaremos novamente o terceiro e quarto passo. Dividiremos o termo dominante, que é o termo de maior grau do polinômio, do resto ali, no caso 3x ao quadrado, dividido pelo x ao quadrado. Logo teremos 3. O 3 será colocado no quociente e posteriormente
faremos o quarto passo, que é multiplicar o resultado do terceiro passo, no caso o 3, por bx e subtrair de ax. 3 vezes x ao quadrado, 3x ao quadrado. 3 vezes 4, 12. Invertemos o sinal para realizar a subtração. Cortamos 3x ao quadrado com menos 3x ao quadrado e, posteriormente, desce o menos 4x. Menos 2 com menos 12 é menos 14. De acordo com o quinto passo, devemos analisar o resto da divisão e ver se é de grau menor do que o divisor bx. O grau do divisor bx é grau 2, enquanto que o grau do resto é grau 1. Logo, o grau do resto é menor do que o grau do divisor, então devemos parar a divisão. Temos então o dividendo, que é x ao cubo mais 3x ao quadrado, mais 0x menos 2, o divisor, que é x ao quadrado mais 4, o quociente, que é x mais 3, e o resto, que é menos 4x menos 14. Sexto passo, escrever o polinômio de acordo com a relação fundamental da divisão. Aqui temos a relação fundamental da divisão e vamos substituir as devidas partes dela. No caso, o ax, o bx, o qx e o rx, que foram obtidos aí no processo de divisão. Substituímos o ax, que é igual ao bx, vezes o qx, mais o resto. No caso, o sinal antes do resto não influencia no sinal do resto. Desta forma, temos a seguinte expressão para a relação fundamental da divisão, onde x ao cubo mais 3x ao quadrado menos 2 é igual a x ao quadrado mais 4 entre parênteses, vezes x mais 3 entre parênteses, menos 4x menos 14, que é uma forma de escrever os resultados da divisão. O sétimo passo, que é opcional, é verificar a igualdade da relação fundamental da divisão. Realizamos a propriedade distributiva da multiplicação, também conhecida como chuveirinho. X ao quadrado vezes x é x ao cubo. X ao quadrado vezes 3 é 3x ao quadrado. 4 vezes x é 4x. E 4 vezes 3 é 12. Acrescentamos o restante, que é menos 4x menos 14. O x ao cubo fica x ao cubo. O 3x ao quadrado também fica 3x ao quadrado. O 4x e o menos 4x dá 0, e mais 12 com menos 14 dá menos 2. O 0x pode desaparecer, portanto, temos que a igualdade da relação fundamental da divisão foi respeitada. Assim terminamos a nossa aula. Muito obrigado, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para acompanhar os próximos vídeos. E até o próximo vídeo.